Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Vai começar ganhando um presente. Ai, Isso é um maravilha. livro Teresina para Amadores, editado pela Cidade Verde. São crônicas sobre Teresina e um CD com 17 músicas que de alguma forma traduzem a cidade. Muito obrigado. Por favor, se abanque aí. Eu vou começar com uma pergunta assim diretona. Até onde os pais podem ir hoje para impor algum limite aos filhos ou não precisa de limite nenhum? Professor, primeiro, bom dia, né? Bom dia aos telespectadores e ao senhor. Dizer que estou muito feliz em participar do seu programa. Muito obrigado. A minha mãe foi sua aluna. Meu Deus, ainda bem que não foi a avó. Eu já trouxe convidado aqui. Um amigo disse assim, a avó fala muito do senhor. Tá bom, pois é um prazer, diga lá. Professor, os pais têm sim que dar limite. E o limite, a educação é dar limite. Eu costumo dizer para os pais dos meus pacientes que dizer não é também uma forma de amor. E a pessoa precisa receber um não na vida para aprender a se relacionar com os outros. Imagina uma pessoa que a vida toda só recebe sim, o pai nunca diz não, nunca fala das dificuldades da vida, né? E quando essa pessoa cresce, ela não vai conseguir trabalhar, porque ela não vai saber respeitar um chefe, não vai saber... Não vai querer ser contrariada, né? Então, é dever dos pais dizer não e educar os seus filhos. Bom, e o que é essa medida tal de lei da palmada? Eu sou de um tempo, claro, não é o seu, eu sou de um tempo em que o pai nem discutiu. O meu, no caso, não era um pai muito cordato, meu pai não batia nem jumento no sertão, mas a minha mãe era uma metralhadora, quer dizer, minha mãe era do ramo. E nunca uma palmada na nossa casa nos fez frustrados, ou infelizes, ou tristes, ou magoados. Pelo contrário, eu tenho pela minha mãe uma quase veneração, tanto é que fiz um livro para ela. A pergunta é, ainda se permite ao pai uma palmada no filho no caso de uma falta mais grave, de um desrespeito maior, ou isso é penalizado, isso é criminalizado e, consequentemente, não pode? Professor, em linhas gerais, eu sou contra essa lei da palmada, né? Porque a gente não deve bater, não deve ensinar através da dor, né? Do sofrimento. Mas, eu sou mais nova do que o senhor, mas eu também sou de um tempo, os meus pais me educaram, que eles bastavam olhar para mim. Você sabia o que o olhar traduzia, não é verdade? Eu nunca levei uma surra, nem do meu pai, nem da minha mãe. Mas eles me educaram com firmeza, né? E o que os pais? Os pais não devem bater nos seus filhos, mas dizer o não e impor o limite. O caminho. Você pode educar o seu filho, ser firme sem ser violento. Dizendo não, mostrando, olha, o que eu posso lhe dar é isso. Então, se você fizer isso, você vai ter aquilo. Dizer quais são as obrigações. Sua obrigação é estudar, é arrumar sua caminha. Todas essas ações ajudam o filho a compreender, né, e respeitar os pais. Você pode, mais uma vez falando, você pode ser firme com o seu filho sem bater. Muito bem. Uma outra coisa. Eu não ouço mais, não vejo mais a mãe dizer a minha filha. Eu não vejo mais a mãe dizer, normalmente a mãe, mas o pai também, o meu filho é o meu príncipe e a minha princesa. Aí eu me lembro daquele verso do Chico Buarque de Holanda, quem brincava de princesa acostumou com a fantasia. Não é uma coisa um pouquinho perigosa? Eu acho que chamar alguém de filho já é uma coisa bastante carinhosa. Por que tem que ser princesa e príncipe? Me diga, Adriana, onde é que surgiu, de onde nasceu essa história de príncipe e princesa? Bem, por favor, diga lá. Existem várias respostas, né? Mas, assim, o meu modo de interpretar essa forma de chamar príncipe e princesa tem a ver com o que a gente acabou de falar.
o que hoje, via de regra, o que está se criando, como que estão se criando os filhos? Estão criando filhos, os reizinhos. O que é que o rei faz? Ele manda. Manda. Então, se cria um filho sem limite e mandão. Talvez, né, o senhor, como é professor de português, tenha uma explicação até mais, porque as palavras, elas têm poder, elas têm um significado, poder. Né? Claro. E se a pessoa não tem uma... Isso não está no consciente dela, é de uma forma inconsciente. Está embutido ali no discurso, né, o sentido que ela dá para aquilo. Então, ela deixou de chamar de filho e de filha e passou a chamar príncipe, princesa, meu reizinho, né? Está criando... Aí, de repente, se eu sou príncipe ou princesa ou rei, eu só dei obediência a Deus, até porque houve uma época que os reis achavam que, não é, eram escolhidos por Deus. Não sou psicólogo, não entendo nada do assunto, mas me assusta um pouco. Agora, uma outra coisa também muito complicada. Eu sou de um tempo, nasci no sertão, em que criança tinha obrigações. Como a escola não nos ocupava tanto, a escola hoje ela não é? Ela toma todo o tempo da criança e ainda tem atividades paralelas em função da escola, mas todos nós tínhamos função em casa. No sertão, era trabalho na roça mesmo, com o pai, ajudando o pai, cuidando de animais. E, na cidade, o irmão mais velho cuidava do menor, o irmão mais velho pegava água onde tinha que pegar, porque não havia água canalizada. E eu lhe pergunto, a criança deve participar das atividades da casa ou criança é só para brincar e estudar? Hoje em dia, tem se esquecido um pouco com tantas atividades, né, nos tempos modernos, como o senhor mesmo falou. Tem a escola, tem a natação, tem a música, judô, tem inglês, tem... As crianças têm deixado de ser crianças, porque elas não brincam, elas têm agenda. Né? Isso é terrível, né? Como se fosse um adulto. Mas, por outro lado, a questão de... Não é que você vai explorar o seu filho, mas como é que a gente ensina um filho? É pelo exemplo. Então, na idade que ele está, você pode ensinar para ele algumas coisas por atividades que ele desenvolve em casa. Você está me lembrando, você está falando e eu estou me lembrando da minha infância, né? Você fazia coisa em casa? Porque eu fiz muitas. Fazia e estou aqui, vivia, e hoje eu sou muito agradecida à minha mãe, porque eu sei fazer tudo. Tudo. Qual é o problema de... Na minha época se chamava arear um copo, não era? Hoje não precisa nem arear nada, porque os copos estão tudo de plástico e de vidro, mas se pegava o copo e passava areia e uma bucha de machichão para fazer isso. As meninas faziam, a irmã mais velha cuidava da menorzinha, numa sequência que todo mundo, de alguma forma, participava. Eu concordo com o senhor. Eu não vejo mais isso hoje. Você pode ensinar a sua criança a arrumar a cama, a botar a roupa no cesto de lixo, a encher o litro de água, pequenas coisas que isso vai ser bom para ela no futuro. E também ela vai aprendendo que ela pode ajudar e isso serve para a vida adulta. Até para a gente, por exemplo, quando a gente tem uma casa, para você ter outras pessoas que trabalham com você, você precisa saber mandar. Do contrário, vai ter muitas dificuldades até para conduzir a casa, não é verdade? Exatamente. Bom, e para terminar essa conversa bastante proveitosa, como é que você encara o estatuto da criança e do adolescente? Hoje, um menino com 10, 12 anos já tem algum discernimento, já sabe mais ou menos para onde a água corre. Como é que você vê uma criança um adolescente com 17 anos e 10 meses comete um crime, às vezes hediondo, e o máximo que ele pode ficar não é preso, que ele pode ficar numa instituição educativa é 3 anos. Você é a favor da redução da maioridade penal ou esse tema é espinhoso demais para se tratar aqui?
é um tema que merecia... Uma conversa só para ele, Uma conversa só para ele, né? Mas, professor, eu acho que o ECA, né, é super importante para garantir direitos, mas existem coisas, né, dentro do Estatuto que elas deviam ser olhadas novamente. Não, o ECA não pode ser eterno, ele é dinâmico, ele precisa estar em harmonia com a realidade que nós vivemos hoje. É isso que eu estou entendendo assim? Exatamente. Olha, ela tem razão. A discussão da maioridade penal é um tema tão complicado que era preciso realizar aqui uma mesa redonda com especialistas, não é verdade, para tratar disso. Mas uma coisa é certa, é preciso que esse documento, que esse estatuto, seja revisto e que seja adequado à realidade do momento. Ninguém neste país com 17 anos pode alegar que ignora a lei ou que não sabe exatamente, a não ser que seja uma pessoa doente, um perturbado, aí tem que merecer um regime especial, não é isso? Diferenciado. Bom, mas agora a pergunta final pavorosa. Você tem filhos? Não, não tenho. Não tem filho ainda? Não. Mas vai educar os filhos como psicólogo ou como mãe? Como mãe e como os meus pais me educaram, que como a gente conversou ao longo aqui da entrevista, eu tinha minhas tarefas, meus pais me repreendiam, eu tinha vida de criança, né? E responsabilidade de criança, e isso me tornou a adulta que eu sou hoje. Então, eu vou levar o exemplo dos meus pais para a educação dos meus filhos. Bom, eu fico devendo aqui um dia desse uma conversa sobre essa coisa da maioridade penal, que é um tema para lá de complexo. Bom, mas fica para um outro momento. Pedrinho, me traga uma cajuína aqui para Adriana, por favor. Opa! Que é. Sucesso para você, uma alegria tê-lo aqui.